Agora você vê que nós vamos entrar no capítulo 3 agora, e uma parte grande vai ser dedicada ao falar, né? A língua. Para escutar foi só um pouquinho, mas agora aqui vai, né? Quem vai fazer a leitura? Quem está com o microfone? Pois não. Oi. Tiago 3. Sábio é quem domina o seu falar. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, esse homem é perfeito, é capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, todos conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do tironeio. Assim também a língua é um pequeno membro e se ganha de grandes coisas, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual um mundo de iniquidade, coloca entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como aves, tanto de répteis como animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonhas mortais. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Não convém, meus irmãos, que façam isso, não façam assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce? Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras e mansidões da sabedoria. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso dos vossos corações, não vos glorieis, nem imitais contra a verdade. Nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde o ciúme e o sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem paz. Você pode ver que aí fala de uma maneira bem clara: não sejam muitos de vós mestres. Nós somos chamados a sermos cristãos. Agora, mestres, aí fala, não tenha muitos mestres. Por quê? Por conta de uma musculatura chamada língua. É uma musculatura diferente das outras musculaturas. Você já viu alguém ter cãibra na língua? Distensão na língua. O Fidel Castro lá fazia discurso de 8 horas seguidas. Você vai num campo de futebol, você pode ver que conforme as outras musculaturas vão ficando cansadas, parece que a língua concentra toda a força nela, né? O tanto que o povo conversa, né?
Você pôr aquele que está lá gritando lá no auditório, para dar uma corrida no campo, às vezes ele não chega do outro lado, mas falar ele fala, comentar ele comenta. E aí fala que a nossa língua é igual o leme do navio. A gente não sabe isso. É pequenino o leme, mas é para onde manda o quê? O navio inteiro. Então pode mandar para o céu, pode mandar para o inferno. Tem gente que chega, fala um A, todo mundo começa a brigar. Tem gente que chega, posiciona, aí já tem um acordo. A língua é algo sublime, porque na verdade Deus é o que fala e sustenta pela palavra, é a possibilidade que nós temos de falar. Por isso que o inferno investe tanto na questão da língua, porque é onde você pode o quê? Desviar pessoas. E aqui fala que a gente tem o quê? De controlar a nossa língua. Você não pode controlar a língua de ninguém. Você pode domar até uma baleia para ela pular. Mas uma pessoa que fala, só ela que pode dar um jeito que junto com Deus e tal, lá ver se dá um jeito que na língua. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E ela liberada é pelo falar. É com a boca que se confessa a respeito de Cristo e com o coração que se crê que Ele ressuscitou de entre os mortos, aí tem salvação. Mas é com a boca também que se maldiz a Deus, que se maldiz pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Então aquilo que sai da nossa boca é importantíssimo, não é? Uma coisa boa é você comprar aquela cadernetinha, né? Tem uma pequenininha assim, arrumar uma caneta e pôr no bolso. Tudo que você falar na semana, você anota ali, não é? Está andando descalço dentro de casa, topou lá em alguma coisa que tem lá no meio do caminho, aí se você fala aleluia, você fala assim, eu falei aleluia no dia que eu chutei o quê? No trem lá. Porque, na realidade, é isso, olha só, a palavra é tão importante que o mundo foi feito o quê? Por meio da palavra. Os mundos foram criados por meio da palavra. E os nossos relacionamentos são estabelecidos por meio da palavra. E quando entra na dinâmica de sabedoria, fala que a sabedoria que vem do alto, ela é diferente da sabedoria que está na terra. Porque a sabedoria do alto, ela tem uma cadência. Ela primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, e a da terra? Inveja, você pode ver, tudo parece que é, mas uma é cheia de eu, e a outra é cheia de Deus. Esse capítulo 3 de Tiago, que divide o carta de Tiago em 3, ela é fantástica. E a gente não pode passar por isso correndo. O nosso tempo aqui é curto. Agora o objetivo é criar uns pontos cardeais para que a gente possa repassar e se apropriar das riquezas que esse nosso irmão, você imagina, em 5 capítulos. Olha a riqueza, nós lemos na última vez aqui, foi Judas, um capítulo só, 25 versículos. Como que é poderoso a palavra bendita, a palavra que sai de Deus. E aqui ele fala, olha, você tem dever de refrear o quê? A sua língua. Então não vai tentando qualquer curso de oratória não é? Porque às vezes nós vamos treinar uma coisa que precisa ser o quê? Refreada. Pode participar, irmãos. Aqui no verso 13, né, fala: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E depois ele faz o contraponto, né? Então, olha, irmãos, até puxando isso aqui lá do sejam poucos mestres entre vocês. Se a gente de fato foi chamado por Deus para guiar as pessoas por um caminho, que isso seja marcado mais pela mansidão de sabedoria do que pelo muito argumentar, pelo muito tentar convencer pessoas pela força da palavra. E no verso 14 faz um contraponto apontando o seguinte, dizendo que não adianta você ter as palavras, ou não adianta você apenas demonstrar uma mansidão, se no nosso coração uma amarga, inveja e um sentimento faccioso. Ou seja, não basta dizer a verdade, ou mesmo não dizer nada quando as palavras vão atrapalhar. Mas nós precisamos endireitar primeiro o nosso coração.
né? Essa palavra que tem aparência de verdade, mas que não está comprometida com a integralidade daquilo que é o desejo de Deus para nós, né? O verso 15 diz que essa sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Então é sutil realmente, né, irmãos? E isso está associado ao como a língua é uma coisa difícil de se domar. A língua precisa estar profundamente alinhada com aquilo que são os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos precisam estar profundamente alinhados com aquilo que é a palavra de Deus e a vontade de Deus. Se isso não acontecer, infelizmente nós vamos ser como todos os exemplos aqui, né? Um navio que vai ser guiado pela parte menor, ou a floresta que vai ser incendiada por uma pequena fagulha. É interessante aqui como que a Bíblia como um todo, né, ela nos orienta sobre o muito falar. Ela diz que até um tolo calado passa por sábio. E aqui, quando o Tiago vai colocando aqui, ele vai falando de tudo que a gente é ao falar. Ou seja, uma língua que não é refreada é tudo isso. E no versículo 17, ele vai falando mais a sabedoria que vem do alto. Aí ele vai colocando aqui alguns critérios. E isso para nós serve de termômetro. Porque será que aquilo que eu tenho falado, ela está se encaixando nos critérios aqui, na sabedoria que vem do alto? Ou seja, é puro, é pacífico, é moderado, tem misericórdia, há bom fruto. Isso serve para a gente de termômetro, como a nossa língua, né, tem se enquadrado dentro desses critérios aqui que o Tiago estabeleceu. Tem gente que às vezes até se retira para falar o que é palavrão, para ver se alivia. A Bíblia fala assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o que é o falar? O falar é o transbordar de um coração. Se no coração tiver coisa boa, o que vai sair vai ser coisa boa. E aí o segredo qual que é? Encher o coração de coisa boa. Como é que eu faço isso? Ouvindo a palavra de Deus. Não ouvindo pregação, irmãos, tá? Pregação é muito importante. Mas pregação, você quer ver? Teve um sujeito lá que falou assim: porque eu não vou mais na igreja. Por que você vai na igreja? Porque tem 30 anos que eu frequento a igreja e eu tive pensando, já vi 30 anos de pregação e eu nem lembro que os caras pregaram nesse ano todo, né? Ô Rafael, cara, eu também estou casado, tem 30 anos. Se for pensar, eu não lembro direitinho qual foi a comida que minha mulher fez todo dia, que ela, né? Só que eu sei que essa comida tem me alimentado durante esses 30 anos, eu estou vivo, né? Então, aí no caso, às vezes não é questão de lembrar, mas é de ser o quê? Alimentado. Porque a gente quer ver, às vezes, um show de oratória, aquelas palavras assertivas, né? E Jesus, ele não fez. Jesus, ele não quis mostrar assim, os mistérios do céu. Ele falou o quê? De maneira muito simples, aquilo que pode o quê? Orientar, construir, libertar, direcionar as pessoas, né? A sabedoria do alto, irmãos, é diferente da sabedoria daqui de baixo. A sabedoria daqui de baixo é eu. Aí o Ari colocou até a cadência: terrena, animal e demoníaca. Agora lá de cima não. Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Não tem jeito de ter alegria se não tiver paz, e não tem jeito de ter paz se não tiver justiça. Agora, vamos para a briga. Capítulo 4. A origem das brigas, a origem das contendas. Alguém, por favor, faz a leitura aí do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras.
nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros: purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não fareis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. De onde procede as guerras, né? Quem briga de ficar pensando no céu? A mãe encrenca, vai estar pensando não, nos anjos, em Jesus, na salvação. Não briga, né? Eu lembro uma vez que uma funcionária chegou lá na casa da minha sogra, né? Estava com o olho desse tamanho, né? Lá que ela entrou com o olho desse tamanho assim, minha sogra falou assim: o que foi que aconteceu? Aí ela começou a chorar assim. Falou o nome do marido dela: o fulano. Aí antes dela falar mais nada, minha sogra falou assim: e você estava rezando na hora que fez isso? Às vezes, você estava rezando? De onde que vem as guerras? Irmãos, todos nós estamos contaminados com pecado. Em pecado nós somos concebidos. E agora, o que é sobrenatural? Sobrenatural é a gente não terminar do jeito que a gente começou. Mais uma vez, nascendo de novo, né, do Espírito, né, da água do Espírito, agora essa palavra tem lugar. Imagina o tanto que nós somos malucos, né? Um sábado à tarde, um sol desse, nós estamos o quê? Na igreja, estudando a Bíblia, tá certo? Podia estar em casa, vendo um filme, uma Netflix, né? E depois estava o quê? Cheio de palha, aquela coisa. Então, essa situação, isso é uma coisa sobrenatural, sabe? É uma coisa que a gente pensa às vezes que sobrenatural é cadeira voando. Não, cadeira voando não é sobrenatural, isso é loucura, doideira, é poltergeist, né? Sobrenatural é você fazer uma coisa que é sobre a natureza. Então, pela natureza, eu vou ficar tranquilo. Agora, sobrenaturalmente, eu sei o quê? Que eu tenho uma coisa melhor para fazer. Que eu preciso o quê? De disciplinar. Eu preciso limpar minha alma. E para limpar minha alma, eu limpo o quê? Com a palavra de Deus.
Igual eu preciso tomar banho, porque senão meu corpo vai cheirar mal. Eu tenho que dar banho nele. Eu tenho que dar banho o quê? Qual que é a água da alma? É a palavra de Deus. Então esse esforço que nós temos do conhecimento, da valorização, de entender que a Bíblia não é para a gente pegar lá um versículo só, pôr num decalque, pregar no carro e achar que nós estamos agora o quê? Que chega a hora que você não sabe mais nem o que é versículo, quem que deixa de ser, né? Eu não sei se vocês viram, né, o repórter mostrando lá um acidente, né? E aí ele foi e fechou no vidro do carro, o carro tudo arrebentado, estava escrito lá assim: com Cristo na mente, dirija contente, sem acidente. O carro estava só o quê? O caco. Aí o pessoal está vendo, ó, Jesus não tem palavra. Não, ele não falou aquilo. Eles estão querendo pôr com palavra na boca de Jesus que ele não falou. Aí coloca dessa maneira. Então aqui é onde que vem as contendas? Da onde que briga marido e mulher? Da onde que vem essa situação dessa voz, né? Igual no aconselhamento pastoral lá, o pastor lá assim: mas o que está acontecendo aqui, né? Os dois lá até bicudo, um pro lado. Pastor, aqui é o seguinte: quando a gente namorava, o marido falando, eu falava e ela escutava. Depois que a gente casou, ela começou a falar e eu escutava. De um dia para cá, nós dois estamos falando e os vizinhos estão escutando. Porque a gente vai perdendo o que? De onde que vem a contenda? Eu. A pessoa começou a falar. Começa a notar quantos eu que ela fala, que é ali que está o problema. Já foi. E se já é um problema no relacionamento entre nós, né? Porque nós estamos pensando demais no eu, o que do verso 2 aqui em diante vai apontar é que isso também é um problema com Deus. Fala que a gente então cobiça coisas, mas não tem, né? Fala que a gente não tem porque a gente não pede. E quando a gente pede, a gente não recebe porque nós pedimos mal. Irmãos, esse texto, ele explica perfeitamente, né? Todas as outras ocasiões na Escritura, onde a gente vê a importância de uma vida de oração, de uma vida de relacionamento com Deus, para que a gente coloque diante de Deus as nossas petições, as nossas crises e por aí vai. Quando Jesus fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, sai daqui, vai para ali, o negócio vai estar resolvido. Esse texto aqui aponta para uma realidade que complementa esse ensinamento de Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: não é o seu pedir que move a mão de Deus, mas é o seu comprometimento com aquilo que é a vontade dele. Então, quando estamos alinhados com a vontade dele, as nossas orações são atendidas, porque as nossas orações são a vontade de Deus, e a vontade de Deus não se frustra. Agora, quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós estamos vivendo exatamente a ideia de nos tornarmos amigos do mundo, inimigos de Deus. Tem gente que acha que amigo do mundo é o cara que ouve música do mundo, é o cara que anda em lugares do mundo, que trabalha num emprego que não é gospel, né? Se é que é possível ter um emprego gospel. Não, irmãos. É a gente entender que não importa por que lugares nós andarmos, não importa por que cultura a gente vai estar convivendo, nosso entendimento e a nossa vontade está plenamente alinhado com a vontade de Deus. Aí nós não nos contaminamos, e muito pelo contrário, nós somos até intercessores diante de Deus nas situações mais complicadas que a gente vem enfrentar na nossa vida. E aí, o que é um sintoma aqui, né, que fala do verso 7 em diante? Um sintoma de que você verdadeiramente tem buscado ser mais amigo de Deus do que amigo do mundo. Quando você se sujeita a Ele, você reconhece diante de Deus que não deseja mais a sua própria vontade, mas deseja a vontade dele. E aí diz assim no verso 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, sabe o que é o papel do diabo na nossa vida e que a gente, na maior parte das vezes, não percebe? O diabo é um coach, né? É um palestrante motivacional. Porque para derrubar a gente fica achando que o diabo tem que dar uma flechada, tem que passar uma rasteira, né? Mas os lugares onde o diabo mais trabalha na nossa vida é quando ele vem e diz assim: você merece, você consegue,
Você é filho de Deus. Como assim você vai deixar a sua vontade, o desejo do seu coração para segundo plano? Então temos que tomar cuidado. Se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós não vamos resistir ao diabo quando ele falar uma bobagem dessa, né? Jesus também era filho de Deus, já devem ter ouvido falar, né? E o Pai não o poupou de tudo aquilo que ele precisava viver, que era segundo a sua vontade. Então nós também não seremos poupados. E por não sermos poupados e nos submetermos à vontade de Deus, nós também entraremos no seu reino, na sua glória, e receberemos todas as coisas, dentre as quais a mais importante é o que o texto até nos capítulos anteriores aqui falou, que chama de coroa da vida, né? O privilégio de fazermos parte da família de Deus por toda a eternidade. Eu acho fantástico pensar dessa maneira mesmo, que o papel de Satanás é nos ajudar a fazer aquilo que nós queremos fazer, porque ele não é do contra, ele é favorável. Ele não fala não, ele fala isso mesmo. Quando é que Jesus chamou Pedro de Satanás? Quando Pedro chegou para ele e falou assim: tem pena de você? Nada dessas coisas que você está falando aí vai acontecer. Arreda de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas terrenas e não das coisas que é de Deus. Se alguém quiser vir após mim, diga não a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e me siga. Tá? Então não tem como a gente ser... A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa, o que é? A vontade da pessoa. Pode ver lá no Salmo: e deu o que eles pediram, e isso apodreceu os seus ossos. Tá? O Davi, quando ele está confessando a questão do pecado, que ele fala assim: a sua mão pesava sobre mim, os meus ossos foram o quê? Esmagados. Por conta do quê? Da vontade que ele fez. Então, nós, como imagem e semelhança de Deus, igual ele falou aqui, nós não fomos feitos para fazer a nossa vontade. Nós somos imagem e nós somos semelhança, ou seja, nós representamos a Deus. Então é dizendo não e abrindo espaço o quê? Para que essa vontade que é boa, perfeita e agradável se manifeste, se materialize o quê? Nas nossas vidas. Aí nós somos agentes de salvação, estamos livres de contenda, né? Livre aí da questão da maledicência, né? E aí nós temos projetos, né, que não estão fadados ao fracasso, né, mas projetos de sucesso. A gente vê isso claro lá em Mateus 4, né, quando Satanás vai tentar Jesus. E é interessante que com Jesus e com Adão é diferente, né? Com Adão ele fala: você é homem, torne-se Deus. E para Jesus ele fala: você é Deus, não torne-se homem. Ou seja, não sujeita a essas coisas. Você tem poder, usa esse poder que você tem de maneira equivocada, ou seja, em favor de si mesmo. E olhando o capítulo 3 aqui de Tiago, eu fico pensando lá assim: puxa, porque Tiago ao mesmo tempo ele é extremamente prático e direto e duro, né? Vamos dizer firme, não duro, que duro às vezes ele é firme. Qual que é a diferença? É o seguinte: o duro pode quebrar, o firme encaixa. O duro é o seguinte, quer ver a mesma coisa, ó. Uma madeira dura, vamos pensar, uma madeira dura, ou ela machuca ou ela quebra. Não, firme é quando você fala: oh, Ari, aqui não, eu estou sentindo o Ari, estou firme, aqui não passa não. Agora dura, eu pego um pedaço de pau e falo assim: Ari, aqui não, tem sentimento nenhum, só tem limite. Agora firmeza é quando você está o quê? Ó, pôs limite, mas você tem sentimento naquilo, então não é uma coisa tem encarnada. Coração, né? Eu acho que Tiago foi exatamente assim, firme, né? Porque também há coração nele aqui, porque assim, ele vai direto, né? E ele vai pontuando aqui. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não acho nada nem parecido em lugar nenhum com a palavra de Deus. Como que pode ser tão vivo, tão assertivo, tão assim uma riqueza assim que transborda da maneira como... Vamos lá para o último, capítulo 5, né? Porque aí está falando, a gente só não comentou aí a respeito daqueles que são presunçosos, né? E muitas vezes esse alguém, a gente fala alguém, mas na verdade somos nós mesmos, né? Que fala assim: vou para cá, vou fazer aquilo, não sei o que e tudo, e eu não sei nem se eu vou estar o quê? Vivo. Né? Por quê? Porque a gente não sabe que hora que a gente vai ser chamado. Né?
E a gente pode ser chamado o quê? Qualquer hora. Não tem jeito de fugir o quê? Da hora que nós somos chamados. Nós temos uma eternidade dentro do coração, mas não tem jeito, né? Olha a historinha lá do cara que foi fugir da morte. Conhece ela, Joninho? Acho que você conhece. O cara resolveu fugir da morte. Era um rapaz novo, lá no Oriente, escravo. A gente precisava filmar separado essas histórias de Tércio Júnior. Eu sempre falo isso. Eu tenho que gravar. Vamos criar um canal no YouTube. Vamos sim, para porque... você. As parábolas do Tércio. Muito bom. Não, muito bom, conta. É muito bom. Ele era um jovem escravo. Um jovem escravo. E o patrão do onde falou assim: você viu quando ele falou vai escravo? Vai lá na feira e compra isso para mim. Ele foi, chegou lá, de repente deu de cara com a morte, né? Uma velha, pano preto, que a foice, que trem, todo enrugado, cheio de verruga, que negócio, né? E ele olhou, na que ele olhou para ele, correu para trás e falou assim: é comigo. Chegou lá, patrão, pelo amor, me arruma um cavalo, que se eu montar nesse cavalo e correr até a noite, estou lá em Samara. Porque o que foi? Foi a morte quer me pegar. E eu não tenho jeito de escapar, não. Do jeito que ela olhou para mim, não tem jeito de escapulir de jeito nenhum. E ele gostava tanto daquele rapaz, falou assim: vai no meu cavalo, pega o meu cavalo e vai. Mas aí foi, ele ficou assim: não, mas que negócio é esse, né? Eu vou lá tirar satisfação com essa fulana, né? Como é que assusta um rapaz tão novo desse jeito? E foi lá, procurou, de repente saiu aquele trem esquisito lá assim. E já foi direto, falou assim: Dona Morte, satisfação para... Como que a senhora assusta? Falou: quem que eu não estou entendendo o que você está falando? E tal, descreveu o rapaz. Falou: não, pera lá, não tem nada com isso não assustei não. Eu que estou assustado. Porque no meu caderninho, eu tenho de pegar esse cidadão hoje à noite lá em Samara, e eu não sei o que ele está fazendo aqui. Isso aqui nunca falhou. Mas dessa vez falhou, deve ter falhado, porque não tem jeito dele à noite estar lá em Samara. E o rapazinho está o quê? Fugindo da morte. Então, não tem jeito. Pastor Bartolomeu contava uma outra interessante, aqui de Araguari. Ele é de uma cidadezinha pertinho de Araguari lá, e o pastor Bartolomeu contava assim, que tinha um sujeito lá que ficou sabendo que ia morrer no outro dia seguinte. Foi de jeito, não vou morrer não. Essa morte me pega de jeito nenhum. E aí pegou e foi para Araguari, tentou dar uma disfarçada, até que ele foi lá e arrumou um disfarce de palhaço, né? Ninguém vai me reconhecer desse jeito. E entrou para uma festa. Chegou a noite, a morte foi lá na cidadezinha, deu uma olhada, não achou o camarada, foi para Araguari, andou, entrou na festa, foi... não está achando ele não, mas para não perder a viagem, né? Vou levar esse palhacinho aqui, ó. Então cada um tem uma história. Mas o fato é que a Bíblia agora é Bíblia. Ela fala: você não sabe nem o dia e nem a hora. Não, da volta de Jesus. Mas o que você acha que é o dia da morte? É a volta de Jesus para a pessoa. 15 de maio. A última pessoa que nasceu no século XIX faleceu agora. 117 anos. Uma italiana faleceu. Ou seja, a morte já passou o que? O rodo no século XIX. E está vindo aí no século XX, de vez em quando avança até no século XXI. E nós devemos o quê? Nos preparar para esse dia. Não tem jeito de morrer errado. Porque não tem segunda chance. Às vezes uma prova tem segunda época, tem recuperação, tem não sei o quê, né? Às vezes a pessoa tenta um emprego, não dá certo, é demitida, né? É para uma para o outro. Agora morrer errado não tem jeito não, porque não tem o quê? Jeito de consertar. Então, se uma coisa que a gente tem de fazer bem feito, é um plano de morte. Como é que eu vou morrer? Em quem que eu vou morrer? Né? Amém? Vamos então no último capítulo aí,